Fala galera, hoje é quinta-feira, dia de correção, ou melhor, de mostrar uma redação nota 1000, vamos analisar tintim por tintim. Então, o mais interessante de analisar essas redações é não pegar Ctrl+C, Ctrl+V, como eu falei em um dos meus posts, mas sim entender como se dá todo o processo e perceber ali a cabeça do corretor. O que essa redação fez para alcançar a nota 1000 e o que você também vai fazer para alcançar essa nota 1000. Mostrado que é mais do que possível, ressignificar, mudar a sua mente e mostrar que se você seguir passos semelhantes, adaptando, lógico, ao seu jeito, ao seu estilo, você também alcançará essa nota 1000. Então vamos comigo? Dá uma olhada na tela aí. A redação que nós vamos analisar hoje é da Audilane Maria Rodrigues, tá? Ela é de Giraldo Ponciano, Alagoas. E ela começou o texto com uma questão coringa. Quando eu falo coringa, é porque ela dá certo para muitos temas, mas você precisa também adaptar. Preste atenção. A Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. Já vou pegar minha régua aqui para que você consiga entender esse aspecto. Então tá lá, Constituição. Ali eu tenho um repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado porque está lá o nome, Constituição Brasileira. Pertinente porque ele é pertinente a muitos temas. Eu posso falar sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre direito de ir e vir, sobre alimentação, sobre um monte de coisas. E cultura. No entanto, então há uma contraposição ali. Uma contraposição. No entanto, poderia colocar porém, todavia, na prática, tal garantia é deturpada visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa, império, uma coisa muito forte, a análise dessa conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Vamos dar uma olhadinha aí. Vou usar outras cores para que você consiga visualizar melhor. Eu tenho aqui, primeiro período, fez a contextualização. No segundo período, relação com o tema. Certo? Aqui, nesse terceiro, faz essa continuação ainda com a problematização. Então, já problematizou ali no terceiro período. Então, esse parágrafo ele tem 4 períodos. No quarto parágrafo, o que foi feito? A tese. Então, algumas pessoas falam que a tese começa ali na problematização. Outros já falam que está no terceiro ou no último período ali. O que eu posso falar é que ela começa na problematização, mas ele precisa de um go, vai. Então, por isso que tem essa parte em amarelo, logo faz imperiosa. Essa é uma característica típica do Enem. Mas vamos lá aos elementos coesivos. Eu tenho ali esse cenário, ou seja, o cenário que foi falado antes, e o logo, que é um elemento coesivo conclusivo, certo? O que eu consigo perceber também nessa redação é que ela foi um pouco modulada. O que é essa redação modulada? Eu tenho ela como se fosse preenchimento de cheque, tá? Pague ao portador deste a quantia de. Eu só preencho. E vou mostrar para vocês. Eu tenho lá, na prática tal garantia é deturpada. Eu troco bens culturais aqui e coloco alguma coisa relacionada, por exemplo, acesso à segurança. Aqui, ó, eu troco contato com a cultura, tá? Visto que, e aí eu vou adaptar essa parte. E aí, aqui é o assunto, cultura é o assunto. E qual que é o tema especificamente? O tema é o meio dos cinemas. Então aqui, ó, trouxe uma visão mais direcionada ao tema, certo? Não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto é negativo, ruim, né? Ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização da cultura, o que eu tenho ali é o meu D1 nas escolas, mas também o meu D2
devido à excessiva mercantilização da cultura. Mercantilização é a venda, né? Eu vou cobrar pelo acesso à cultura. Fechado? Então ali eu tenho o D1 e o D2. Então eu tenho aí uma redação modulada, tá? Nesses aspectos e ali também na parte dos dois núcleos de tese, o que vai ser trabalhado no D1 e no D2. Legal? Legal. Só que a dica que eu daria para você não correr o risco de perder ponto, principalmente na competência 2 e 3, é você colocar isso ainda mais relacionado ao tema. Tá? Então vale a pena você utilizar palavras do mesmo campo semântico que faça parte desse tema. Tá? Se você conseguir fazer isso, melhor para você. Vou tirar lá aquela parte que eu tinha grifado para a gente dar uma analisada maior, depois eu coloco aí para que vocês possam fazer também. Vamos lá. Elemento coesivo interparagráfico, eu tenho em primeira análise, ademais, então o Enem pede pelo menos 2, colocou 3 ali. Ah, professor, mas esse primeiro ali, o em primeira análise, ele não é um operador argumentativo, que eu chamo de OA. Ok, ele pode não ser, mas eu tenho o ademais e eu tenho o então. Então ele serve, o Enem pede 2, tá? Então caso esses dois aqui não sejam, esse primeiro não seja validado, eu tenho esses dois que é validado tranquilamente. Então, tirar aqui só para você ter uma visão melhor. Vale destacar que durante o Renascimento, então já começou aí com o repertório sociocultural. Vale destacar que no Renascimento cultural, movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a cultura era valorizada como uma maneira de transmitir conhecimentos. Então você vê que ali não está modulado, ou seja, o Ctrl-C, Ctrl-V. Tem aí uma parte relacionada à cultura, que é o assunto maior. Se no ano de 2018 o tema era manipulação do usuário pelo controle de dados da internet, então o assunto era tecnologia. Percebeu? Se em 2017 foi sobre desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, o assunto era educação. Então vale a pena você fazer uma listinha aí de repertórios socioculturais que dão certo para assuntos. E aí sim você não faz uma redação fria e corra o risco de perder pontuação na competência 2 e na competência 3, beleza? Odiernamente significa nos dias de hoje, atualmente, tá? Entretanto, então eu tenho um outro elemento coesivo aqui, ó, um adjunto adverbial de tempo, odiernamente, e um entretanto contrapositivo. A situação, vamos pegar aqui outra cor para você conseguir visualizar, a situação é pouco observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema, como forma de expandir a construção dos saberes, encontra-se pouco ampliado. Observe esse ponto aqui, ó. Vou até enaltecer. Uma vez que... O que ocorre com alguns infelizes por aí? Vamos fazer redação e fica com preguiça? E aí eles param só no brasileiro ali, ó. A situação é pouco observada na sociedade brasileira. O corretor quer que você traga mais interpretação. Então continue isso, ó, uma vez que haja vista com H, dessa forma aqui, ó. Haja vista que, lembrando da pontuação que tem ali. Fechou? Então, use isso, vai ficar muito legal. Esse panorama, pegar outra cor aqui, o amarelo. Esse panorama lamentável acontece porque a maioria das escolas e instituições essenciais para a formação dos indivíduos engajados culturalmente interessa-se geralmente apenas pela transmissão de conteúdos técnicos, negligenciando estimular as habilidades socioculturais. E aí eu tenho o meu finalzinho, ó. Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com o deficitário incentivo do contato com a modalidade de entretenimento por parte dos colégios. Perceberam que colocou isso aqui em cima? Ó? Então, exatamente aqui. Então, aqui eu tenho o cumprimento do
meu D1. Fechou? Vou até tirar aqui para você não ficar muito perdido. Vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a causa. Como que eu sei que esse é a causa? Porque acontece porque eu tenho meu repertório, ou seja, minha comprovação, e aqui eu tenho a consequência. Beleza? Eu tenho esses três aí. O que é essa parte verde? Uma interpretação. É isso aqui que vai fazer com que esse texto, com que esse parágrafo seja produtivo. Tá? E por que eu indico sempre a consequência no final? Qualquer coisa que ficou ali não interpretada, um pouco superficial, nessa consequência você faz esse elo, essa ligação. Vamos para o segundo parágrafo, para não perder muito tempo aí? Então nós temos lá, vale ressaltar que de acordo com sociólogos da Escola de Frankfurt, vou pintar na mesma cor que está lá, repertório sociocultural, ou seja, a comprovação, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de lucros. Então isso aí também faz parte do repertório sociocultural legitimado e pertinente do assunto, que é a cultura. Nesse viés, então eu tenho aqui um elemento coesivo, nesse sentido, sob essa ótica, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como os cinemas, segrega essas áreas periféricas nas quais grande parte da população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. Deste modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente, atestada pela escola frankfurtiana, fere os princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de entretenimento. Você percebeu aí o tanto que esse parágrafo ficou ainda mais no estilo que eu disse? No primeiro período, trouxe o repertório, ok? No segundo, a causa. E no terceiro, a consequência. Por isso que eu falo, criatura divina do reino do céu, coloca a consequência no último período. O que deixar assim de falta de interpretação, no finalzinho ali você já deixa, já mata ali, tá? Isso fica muito melhor para o seu texto, tá? Vamos lá para a proposta de intervenção, então? Verifica-se, então, a necessidade de ampliar o acesso ao cinema no Brasil. Essa parte aqui, ela funciona como uma retomada conclusiva. Vale muito a pena fazer. Para isso, olha o elemento coesivo. Para isso, ok? Faz-se imprescindível que quem vai fazer? O Ministério da Educação e da Cultura. Poxa, professor, não existe mais Ministério da Educação e da Cultura. O INEP sabe e ele levou em consideração isso. Ou seja, passou a mão na cabecinha, tá? Por intermédio de minicursos. Então aqui é como vai ser feito. O que vai fazer? Instrua os educadores. Olha o detalhamento. Especialmente os docentes em sociologia, haja visto o conhecimento cultural inerente a tal curso. Então, o que eles vão fazer? Instrua os educadores a elucidar em suas aulas a importância da valorização dos bens culturais. O objetivo? Para a ampliação do conhecimento, a fim de estimular os alunos a irem aos cinemas. Então aqui eu tenho, vamos lá, um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Então ali na proposta de intervenção alcançou 200 pontos. Mas mesmo assim vamos analisar essa segunda. Paralelamente, precisa que a sociedade civil organizada, ou seja, as ONGs, como que vai fazer? Mediante a criação de projetos de lei, os quais tornem obrigatória a descentralização dos cinemas. O que eles vão fazer? Pressione o Poder Judiciário a aprová-los. Viu que a ordem aí ficou um pouco, né? Isso pode confundir o leitor. Por isso é indicado, vamos falar assim, que você coloque na ordem sujeito, verbo, complemento, fica muito melhor. Com o objetivo, mais uma vez,
de democratizar o acesso a esse meio de entretenimento. Houve detalhamento? Não houve, mas ali em cima eu já tinha ganhado os 200 pontos, aliás, a Audilane já tinha ganhado esses 200 pontos, então tá tranquilo. Ao final, olha o que ela fez, retomou o repertório sociocultural, Carta Magna, também chamada de Constituição Federal. Então lá em cima, com isso aqui, ela garantiu os 200 pontos da competência 3. Por que da competência 3? Ela teve um projeto textual, e esse projeto textual ele foi cumprido do início ao fim, até porque ela falou do D1, falou do D2 e retomou isso lá embaixo, certo? Então esse aí é o projeto textual. Então ganhou 200 pontos na competência 5, ganhou 200 pontos na competência 3. Vamos ver então na competência 2, abordou o tema, tem repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo, certo? Na competência 4, elementos coesivos, tem pelo menos 2 interparágrafo, tem pelo menos 1 intraparágrafo, olha lá o assim, paralelamente, para isso, aqui eu tenho desse modo, aqui eu tenho portanto, tá? Onde mais? Entretanto, logo, então 200 pontos na competência 4. E na competência 1, senhor de português, tá? Agora vamos lá em cima, só para você lembrar, essa redação ficou muito boa, vai correr o risco da introdução ali ser muito modulado e o corretor fala assim, ficou muito genérico, vou tirar 40 pontos dela e assim ir para 960. Só que o seu objetivo é alcançar 1000. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu continue a fazer semanalmente, dê um like aqui, dê seu comentário e mais que isso também, compartilhe para aquele amigo e amiga que você quer ver na universidade, mãos dadas contigo no ano que vem, ou quem sabe tirar uma foto juntos lá, olha, tanto eu e o meu amigo ou minha amiga alcançamos a nota 1000. Então ficamos aqui hoje e na semana que vem, com o seu incentivo, continuaremos a fazer as análises das redações da cartilha Redação A1000 2.0, 44 das 53 redações nota 1000 de 2019. Vem comigo.